Deus. Glória a Deus. Amém. Abaceu, boa noite. Paz, boa noite. Amém. Que bom que você está aqui. O pastor da minha infância, o pastor Vicente, da igreja que eu fui criada, ele dizia assim: o diabo olha para certos crentes e fala assim: esse aí é mole de eu ganhar dele. Ele tem medo até da chuva. E é algo para vocês pensarem: se coisas naturais do dia a dia nos param, nos impedem, imagina se a gente vai dar trabalho para o diabo. Nenhum. Ele vai fazer o mínimo, o básico, e vai conseguir parar a gente. É por isso que nós precisamos aprender a vencer as adversidades do dia a dia. Muito frio, muito calor, muita chuva, pouca chuva, né? Cansaço, ou não cansaço, desânimo, não desânimo. Enfim, tantas outras coisas do dia a dia. Nós precisamos aprender a vencer essas coisas para poder estar na presença de Deus. Porque, sinceramente, eu estava até falando isso com a Selma, eu nunca vi ninguém falar assim: eu não vou a um casamento porque está chovendo, eu não vou perder essa festa de jeito nenhum. Não é verdade? Amanhece chovendo e a gente não deixa de trabalhar e depois liga para o patrão e fala com ele, a não ser que seja algo fora do normal, né, gente? Eu não vou trabalhar hoje não, está bem chovendo, eu vou ficar aqui em casa, né? A gente não faz isso. Mas quando diz respeito muitas vezes às coisas do Senhor, as coisas que o Senhor tem planejado para nós, a obra do Senhor, o reino do Senhor, aquilo que nós nos propusemos a fazer, quando diz respeito a nós mesmos e a nossa vida espiritual, essas coisas todas têm poder de nos parar, todas têm poder de nos fazer ficar em casa. Então louva a Deus que você não é desses, amém? Amém, glória a Deus. Vamos dar continuidade à nossa aula, à nossa palestra sobre distorções da família. E eu quero te convidar, se você está com a sua Bíblia, a abrir Êxodo. Êxodo capítulo 20, no verso 6. Esse capítulo está falando dos 10 mandamentos. E aqui Deus estava falando sobre a maneira como Ele tinha tirado o povo do Egito, a maneira como Ele estaria tratando o povo a partir daquele momento e dando a eles ordens a respeito de como eles deveriam se comportar e como eles deveriam agir em função de várias leis. E essas leis, que a gente chama de os 10 mandamentos, são leis eternas. Elas serviam para aquele tempo e servem até hoje. Mas aí no verso 6 está escrito assim: mas eu, Senhor, tenho misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu, Senhor, a versão está ali, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Essa palavra deixa claro que o Senhor está dizendo lá para o povo e está dizendo para nós também: a minha misericórdia, ela vai além do que você pode entender. Eu vou alcançar você e vou alcançar as gerações, até 1000 gerações à frente. Mas essa misericórdia oferecida pelo Senhor aqui é uma misericórdia oferecida para aqueles que o obedeciam. Porque na linguagem de Deus, quando alguém dizia para ele que o amava, ele olhava para aquela pessoa e observava se ela obedecia. Porque na linguagem de Deus, obediência está ligada a amor e amor está ligado à obediência. Quando nós lemos os evangelhos, e em especial Lucas e João, nós vemos lá Jesus falando para os discípulos: vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Então eu me revelo a vocês, vocês serão amados do meu Pai, e Ele vai ouvir as orações de vocês.
Então a obediência, ela está condicionada sim ao amor de Deus. Quando nós falamos de história familiar, quando nós falamos da nossa geração, isso é muito latente, é muito presente. Porque nós entendemos que podem vir várias gerações, os nossos antepassados, tataravô, bisavô, os nossos pais, podem ter sido pessoas que desobedeceram a Deus, que não cumpriram as leis de Deus, que não cumpriram as ordenanças de Deus. Mas se hoje nós começamos a obedecer, o que Deus diz pra gente? Dos pecados passados, eu não me lembro mais. Você precisa se arrepender dos pecados que os outros cometeram? Porque Jesus, Deus disse, não, os filhos não vão mais sofrer dano pelo pecado dos pais. Ok? Nem os netos pelo pecado dos avós. Aí você vai perguntar para mim, pastor, então como que existe maldição hereditária? Como ela se apresenta? Por que então existe maldição hereditária? A maldição hereditária que nós conhecemos, eu vou falar rapidamente sobre isso para vocês, ela não existe porque o avô pecou, o pai pecou e hoje você está pagando por isso. A maldição hereditária, ela existe porque o avô pecou, o pai foi e cometeu o mesmo pecado e hoje os filhos vão e cometem o mesmo pecado. Porque há uma visitação do diabo, há uma tentação do inimigo em nos levar à mesma derrota dos nossos antepassados. O que se manifesta como maldição é a obra satânica, é o poder do mal. E a nossa cobiça, porque a Bíblia diz, em que vocês são tentados? Vocês são tentados naquilo que vocês cobiçam. A nossa cobiça nos leva então a cometer o mesmo pecado. A maldição então se apresenta novamente. Agora, se a maldição que teve no meu avô, o meu pai não repetiu ela, por exemplo, alcoolismo, uma coisa bem clássica. O meu avô foi um alcoólatra, destruiu a família com o alcoolismo, mas o meu pai, por exemplo, ele rejeitou o alcoolismo. Ele renegou a isso, ele não quis saber disso, ele lutou contra isso e viveu uma vida de obediência. Então, ele passou por essa maldição. Ela não se apresentou na geração dele. Mas se hoje o filho ou o neto daquele avô, o diabo apresenta de novo tem essa oferta para ele. A cobiça dele o leva a começar ali naquele pecado. A se embebedar. A maldição acontece o quê? Manifesta novamente na família. Muitas vezes essas maldições, elas são aclamadas pela nossa própria boca. Porque vocês devem saber, vocês devem ser de famílias assim como eu, que sempre há o quê? Você é igual seu pai, você é igual seu avô, você é igual sua mãe. Você vai ver, vai acontecer a mesma coisa. Na nossa boca há poder de vida e morte. Então muitas maldições que nós vemos repetidas, elas não acontecem porque uma geração está pagando pela outra, não é isso. É porque o pecado se apresenta e aquela pessoa se rende a ele. O mal se apresenta, a tentação se apresenta e aquela geração se rende àquele pecado. Mas Deus diz o quê? Que Ele vai visitar as nossas gerações até 1000 com bênçãos para aqueles que obedecem e que o amam. Que uma coisa está ligada à outra. Então você não pode mudar o passado. E na aula passada nós falamos sobre isso, para identificarmos as coisas que aconteceram na nossa família de origem, na família do nosso avô, na família do nosso pai, e que está se repetindo hoje. Por que nós deveríamos identificar? Porque a partir do momento que a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe contra que a gente está lutando, e quais as armas nós vamos usar, e quais atitudes nós devemos tomar. Sim, é uma batalha. Sim, é uma guerra. Porque nós estamos lidando com forças, com situações, com males que querem nos destruir e destruir a nossa família. Que querem destruir o projeto de Deus. Como
eu disse para vocês aqui, Deus nos tirou de lá do passado. A gente não tem mais que olhar para lá. Nós precisamos olhar para frente e para o Senhor que nos ajuda a caminhar. Você não pode mudar o que aconteceu no passado, mas você pode se mudar no presente para mudar o seu futuro. Eu sei que algumas pessoas dizem assim: eu não posso dar o que eu não recebi. Não é verdade? Eu não posso dar, eu não recebi amor, eu não recebi carinho, eu não recebi isso, eu não recebi aquilo, eu não posso dar o que eu não recebi. Mas nós podemos aprender. E a partir do momento que você aprendeu, você pode e poderá oferecer, ou poderá dar. Hoje vocês estão aqui, meus amados irmãos, para isso. O Senhor preparou esse tempo para isso. Assim como o Senhor preparou para todos nós um dia, para mim, muitas coisas eu não recebi. Eu não aprendi na minha casa, eu não aprendi com a minha família, mas eu aprendi com o Senhor, que me levou a lugares onde Ele me ensinou e me capacitou para eu começar então a oferecer isso ao meu marido, aos meus filhos, às pessoas à minha volta. Então não perca uma oportunidade, porque quando chegar diante de Jesus, vai falar: mas Senhor, eu não recebi amor, mas Senhor, eu não recebi carinho, eu não aprendi isso na minha casa. Enfim, tantas outras desculpas que nós poderíamos dar. E o Senhor vai nos lembrar: mas vocês estiveram na minha presença um dia, e lá vocês puderam aprender. Lá vocês receberam isso. E a minha intenção nesse segundo tempo com vocês é que hoje nós possamos aproveitar essa oportunidade e usufruir da bondade de Deus, que abençoa a nossa geração hoje. Vocês estão sendo abençoados hoje e vai abençoar gerações futuras de vocês, em nome de Jesus, a partir desse momento. Nós sabemos que as distorções, e falamos sobre isso na semana passada, elas podem ocorrer por vários motivos e acontecem de várias formas. E há um ciclo de ferida aberto nas nossas famílias, nas nossas gerações, que ele precisa ser fechado. Hoje o Senhor está dando autoridade a vocês para fechar qualquer ciclo de ferida que tenha na família de vocês e que esteja se repetindo. O Senhor está os ensinando, os capacitando para isso. Homens canalhas, mulheres canalhas. Quantas famílias são feridas por isso? Homens que traíram, homens, né? Quantas pessoas têm história, por exemplo, falam: meu avô traiu minha avó a vida toda, meu pai traiu minha mãe a vida toda. E hoje, a geração de hoje é tentada o quê? A trair. O que aconteceu com essa traição? Ela feriu só sua mãe? Ela feriu só seu pai? Não, ela feriu você, ela feriu os filhos dessa família. Porque o pecado, gente, de um casal, ele não fere só o casal, ele fere a família toda. Ele fere a família toda, ele macula a família toda, ele machuca as moças, machuca os homens em que sentido? É um filho ferido por um pai que traiu a mãe e que mais tarde ele vai repetir isso, ele não vai respeitar mulher nenhuma, é uma filha ferida que acha que todo homem com quem ela se relacionar vai trair ela, então ela trata mal esse homem e tantas outras coisas que eu poderia descrever aqui. E muitas vezes essas feridas são fruto de algo que infelizmente nós temos tido muito nas famílias e tivemos ao longo da história, chamado individualismo. Individualismo. A pessoa só pensa em si: eu tenho o direito de ser. Quem é que acha que tem o direito de ser feliz? Quem acha aqui que tem o direito de ser feliz? Todos nós, não é? Todos nós temos o direito de ser feliz, mas a que preço? O que você chama de felicidade? O que essas pessoas que estavam fazendo essas coisas, que magoaram nossos filhos, né? Magoaram seus pais, magoaram seus avós, enfim, trazendo da história para hoje,
Elas estavam pensando em quê? Em felicidade, em prazer. E quando elas tomaram a atitude de trair, o que elas estavam pensando? Nelas próprias, na felicidade própria. Porque o individualismo, ele leva as pessoas a isso. Porque, amados irmãos, existe uma coisa nos seres humanos, e ela cada dia está mais latente, mais forte, chamada idolatria pela própria felicidade. Eu idolatro o meu bem-estar. A mulher tem filhos e a dedicação dela deve ser para os filhos, para o marido. Mas ela diz o quê? Primeiro eu. O homem tem mulher, tem filhos, mas ele diz o quê? Primeiro eu. Meu carro, meu futebol, meu dinheiro, minha felicidade. Eu vou ser feliz que hora? A mulher, a mesma coisa. Eu vou ser feliz que horas? Não, eu quero estudar, eu quero fazer faculdade, eu quero arrumar meu cabelo, eu quero fazer minha unha, eu quero ter tempo para mim e tantas outras coisas que eu poderia enumerar aqui. Há uma idolatria pela própria felicidade, pela felicidade individual. Mas quando nós tratamos de família, isso não existe mais. Não existe mais eu, não existe mais individualismo. Existe sim as coisas que são próprias do indivíduo, coisas que são próprias e que são necessidades individuais de cada um. O homem precisa de um futebolzinho, gente. Precisa de vez em quando sair com os amigos dele lá, jogar partidas de futebol. Uma mulher precisa de ir no salão, fazer o cabelo, fazer a unha. Mas nada disso deve custar a felicidade de todos. Porque quando se trata de família, o eu morreu. O eu não é mais prioridade. A prioridade da família é nós. Nós dois, o marido e a mulher, nós os filhos, a mulher e os filhos, o marido e os filhos, sempre é nós. Sempre é nós. Por isso é que essa idolatria, a felicidade própria, a felicidade individual apenas, tem levado casais ao divórcio, à destruição do lar, tem causado verdadeiras tragédias. Nós precisamos aprender como lidar com isso. Porque nós temos destruído a família através do divórcio, através das separações, e isso é algo que Deus odeia. Deus odeia, continua odiando, porque Deus não mudou. Ou vocês acham que Deus mudou? Aquilo que Deus amava, Ele continua amando. E aquilo que Deus odiava, Ele continua odiando. Quando eu estou ligada à minha individualidade, ao meu amor próprio, à realização de sonhos pessoais, só meu, eu paro de buscar o ordinário, a vida ordinária, e aí eu vou buscar o quê? O extraordinário, que muitas vezes está na traição, no adultério, no abandono de filhos, em deixar a família para lá, em cuidar só de mim, em a minha própria felicidade, a minha própria alegria, o meu próprio eu. Vou viver o extraordinário. O ordinário não me interessa mais. O ordinário é a vida cotidiana, o dia a dia. Agora, eu digo a vocês, ninguém sobrevive do extraordinário. É o ordinário, é o dia a dia, é o cotidiano que nos faz chegar até o final da jornada da nossa vida. E nós precisamos sair dessa ideia que o mundo criou sobre família, que você precisa estar vivendo 1000 coisas, vivendo uma turbulência, vivendo um monte de situações para que a sua vida seja feliz e perfeita. O ordinário, ele é suficiente para nós. Um marido bom, uma esposa boa, filhos bons, isso é suficiente para nós. Existe um escritor que ele diz que diante de Deus não tem nada mais bonito do que um homem ordinário com a sua mulher ordinária, com seus filhos ordinários. Sabe o que quer dizer isso? Um homem comum com sua mulher comum e seus filhos comuns. Porque tudo que sai disso, tudo que foge a isso, nos causa dor, pavor, medo.
muitas vezes, problemas seríssimos. Ou todo mundo aqui gosta de viver uma vida que, né, a gente diz, uma vida na montanha-russa. Quem gosta de viver uma vida que um dia está lá em cima, outro dia lá embaixo, outro dia lá em cima, Isso é uma vida extraordinária, gente. Eu sou daquelas pessoas que no parque de diversão eu gosto daquele brinquedinho que roda naquele cavalinho, sabe como é que chama aquele trem, gente? Carrossel. É aquilo ali, sabe? E aquela musiquinha. De novo. Porque vocês sabem o que acontece com o carrossel? Você continua sempre fazendo o ordinário. O que muda? As coisas à sua volta. As coisas à sua volta vão mudando. Continua eu aqui, no meu carrossel. Marido, filhos, casamento, marido, filhos, casamento. E a vida que bora. Aqui fora, e você lá, no carrossel. Não é assim? No ordinário. Musiquinha tocando. Quando você vai para a montanha-russa, como é que é? Só grito. Grito, desespero. Alguém vomita na sua cabeça. Estou falando do que eu já vivi. Alguém vomita na sua cabeça. E o que acontece com a montanha-russa? Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. O que acontece no final? O que você tem ali? Lembrança de quê? Vamos falar a verdade. Foi divertido? Gente, é divertido aquele trem? Pensem, é uma analogia que eu faço, uma comparação que eu faço para nós começarmos a pensar na nossa vida. Nós queremos isso mesmo? A montanha-russa, ela é rápida, ágil, te leva para cima, te leva para baixo, mas te coloca em risco. Isso é divertido? A montanha-russa não é um brinquedo seguro. Se você leu isso lá no parque, você leu algo errado, porque lá, no pé da montanha-russa, está escrito um monte de coisas que pode acontecer quando você entrar naquele brinquedo. E acredite, nada é bom. Nada é bom. Agora, sabe qual contraindicação que tem do carrossel? Nenhuma. Porque nós estamos movidos por uma sociedade e por um tempo onde o extraordinário, o tá lá em cima, aqui embaixo, agora lá em cima de novo, agora aqui embaixo, agora de lado, agora do outro lado, agora para o lado, agora parou. O que você quer fazer? Eu preciso viver isso de novo, deixa eu voltar para esse problema. Porque a minha vida está habituada ao extraordinário. Não, eu não quero o ordinário. Só que a vida comum é ela que nos leva até o fim. É ela que nos faz viver dentro de um ciclo onde as coisas à nossa volta, as situações à nossa volta, não passam despercebido. Numa montanha-russa, você é incapaz de ver o que está acontecendo do lado de cá e do lado de lá. Você não é capaz de perceber a vida. Você não é capaz de notar nada que está acontecendo. Você só pensa em sobreviver àquilo. No carrossel não. No carrossel você vai ficar lá e vai ver tudo acontecendo à sua volta. Aqui você está onde? Vida comum. Está acontecendo lá fora. E eu estou aqui. O meu convite a vocês é para que nós voltemos a dar importância àquilo que realmente é importante. Nós começamos a dar importância a coisas sem valor, a coisas passageiras, a coisas que causam apenas em nós emoções passageiras. E por causa disso, nós temos muitas vezes decretado a falência dos nossos filhos, falência do nosso casamento, falência da nossa família. E nós estamos pecando contra Deus, nós estamos desobedecendo a Deus. Porque o que acontece? Quando as pessoas olham lá de fora e veem um casamento destruído, veem uma família destruída, veem alguém que desceu da montanha-russa e está com as pernas assim, bambas, e está às vezes passando até mal do estômago e não sabe nada do que aconteceu. O que aconteceu? Não sabe nada. Quando as pessoas olham para você,
Ali tinha um projeto que Deus criou e não tem mais. Quem foi que destruiu isso? O diabo? Foi ele? Ou fomos nós? Nós mesmos. Nós mesmos. Por causa da nossa idolatria pela nossa felicidade, por esse direito de ser feliz. Então, feridas vão sendo repetidas, vão sendo cuidadas, ao invés de serem saradas. Eu quero pessoas que lambam as minhas feridas, eu fico lambendo as minhas feridas, mas ela nunca é arrancada a casca, passada remédio, como eu disse na aula passada, né? Mertiolate, e vamos curar esse trem, vamos acabar com esse negócio. Nunca vira cicatriz, continua sendo ferida. Uma pessoa com cicatrizes, gente, é uma pessoa curada. Uma pessoa com ferida é uma pessoa doente. Então se pergunte, o que eu tenho? Feridas ou cicatriz? Feridas ou cicatriz? E é fácil a gente falar sobre uma ferida e sobre uma cicatriz. É fácil a gente mostrar. Essa mancha aqui é que uma panela de pressão explodiu no meu braço em 2023. Eu fiquei 3 dias, eu só não fiquei em coma de dor, mas o resto tudo eu fiquei. Tratei meu braço com nitrato de prata e etc e tal. Doeu, queimou, eu tive queimadura de 3º grau. Glória a Deus, não ficou a cicatriz pior. Gente, eu lembro que doeu, mas eu não sinto dor nenhuma. Eu não sinto nada. Eu sei como eu curei isso, o que eu passei, como é que foram aqueles 30 dias, até eu poder tirar a atadura, até poder melhorar, papapá, aquela coisa toda. Hoje, quando eu olho para essa cicatriz, eu sei o que aconteceu. Eu sei que a culpa foi minha, porque eu fui mexer na panela de pressão do jeito que não devia. Eu sei que eu senti dor. Eu sei como é que eu tratei aquilo, para não ficar tudo infeccionado no meu braço e virar um buraco, porque minha mãe ficou desesperada, ela achou que ia virar um buraco no meu braço de tão feio que foi, que apareceu a minha carne. Sabe o que acontece hoje? Tá aqui só uma cicatriz. Acabou. Não tem mais dor, não tem nada. Não significa nada para mim. Quando nós permitimos ser tratados pelo Senhor nas feridas que foram feitas pelo nosso pai, nosso avô, nossa família, feridas que estão sendo feitas hoje por nós mesmos por causa da nossa desobediência, tudo que vai restar é uma cicatriz. Você vai lembrar, vai saber como foi tratado, como foi curado, mas não vai ter mais dor. Ferida dói para sempre. A minha sogra, eu já contei isso aqui em uma outra escola de cura, teve lepra durante 36 anos. Quando a lepra está começando, não dói. Mas depois que a ferida se forma e começa a comer a carne, é uma dor insuportável. E nós ouvimos ela gemer por décadas. Ela dormia gemendo, ela acordava gemendo, até que ele amputou as pernas. Porque uma ferida aberta, ela dói. Uma ferida aberta, ela te incapacita. Uma ferida aberta, ela vai transformar você em alguém constantemente doente. E o problema das nossas feridas emocionais, feridas causadas por falta de perdão, feridas causadas por situações familiares, é que assim como a lepra, elas são contagiosas. Sabe aquela história? Quem é ferido fere alguém? Não é necessariamente que você vai lá e provoca. É porque você contagia, contamina aquela pessoa. A pessoa que está à sua volta, a pessoa que está do seu lado. Ela é contaminada pela amargura, pela dor e tantas outras coisas. A pessoa que está curada, ela tem uma cicatriz, ela tem uma história, ela tem um testemunho e pronto, acabou. Acabou. Ai, mas eu fui cozinhar para minha família, gente. Estava todo mundo lá sentado na mesa, só eu estava igual uma escrava na cozinha, cozinhando. E aí eu fui mexer na panela de pressão, porque estava demorando muito. Eu fui lá ver porque ela estava cozinhando. E aí no que eu sacudi a panela de pressão, gente, a tampa explodiu. Misericórdia, Jesus tem misericórdia. E aí me queimou toda. E aí eu fiquei, sabe essa história? Tá contando. Conta de novo, conta de novo, conta de novo e conta de novo. E aí o que acontece?
aquela pessoa, mas você já viu fulana? Fulana ficou queimada pela panela de pressão, a história da vida dela é muito triste. Muito triste. Não, você não tem noção. Você não sabe o que meu pai passou. Meu pai sofreu muito na mão da minha mãe. Eu tenho essa mágoa no meu coração, essa dor. Você não sabe o que é ser criado numa casa que tem violência, Eu sei disso tudo, gente. Como eu disse para vocês, pode fazer uma listagem aí e começar a ticar lá, ó. O negócio é que eu abro mão, eu não quero mais ser protagonista dessa história ruim. Eu não quero. Eu estou abrindo mão hoje. Eu estou sendo curado hoje. É uma decisão que nós tomamos. Eu não vou mais. Então por que você pega? Porque eu sou uma pessoa ferida demais. Eu não tenho força para lutar contra isso. Outra coisa que eu quero esclarecer aqui para você. Sabe esse negócio? A carne é fraca e o espírito é forte? Não é isso que a gente fala? Mas por que a carne ganha sempre do espírito? Ela é forte? Ou ela é fraca? O que vocês acham? Por que a carne está vencendo o espírito? Só vence o mais forte. Não existe essa história de que o que é fraco vence o mais forte. Não. Se eu noto que a minha carne está vencendo o espírito, eu tenho que fazer o quê? Alimentar o espírito para matar ela. Porque ela é forte também, gente. Vamos parar que essa bobagem, a carne é fraca, é por isso que eu pequei. Não, você pecou, porque a carne é forte. Ela ganhou do espírito. Sabe o que a Bíblia diz? Que o espírito e a carne militam. Militar é guerrear. Eles estão em guerra, brigando. E aí, o mais alimentado, o mais forte aqui, vence. Se a carne está vencendo, não vem com essa desculpa para Deus, não. Senhor, tu sabes que a minha carne é fraca. Ele está falando, tua carne é forte. Toma vergonha na cara. A carne é forte. Por que a carne é forte? Porque ela está mais bem nutrida, mais bem alimentada. Eu estou dando mais espaço para ela. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos vencer o diabo nas nossas histórias familiares. E aí, as gerações vão sofrendo os mesmos pecados, os mesmos problemas. Rejeição, rebelião, rebeldia. As feridas vão se repetindo. A idolatria do eu continua sendo alimentada. Mulheres tomando posições contrárias à vontade de Deus. Homens tomando posição contrárias à vontade de Deus. Não cumprem seu papel na família. Não cumprem seu papel na sociedade. Não cumprem seu papel em lugar nenhum. Porque um homem fracassado na família, gente, ele é fracassado em todas as áreas da vida dele. Um homem que não tem compromisso moral com a família dele, que dá valor à esposa, à mulher que ele tem em casa, à mãe dos filhos dele, também da mesma maneira, a mãe que não dá valor ao homem que ela tem, ao pai dos filhos dela, o casal que não valoriza os filhos, não são pessoas de sucesso. Não são. É mentira. Sabe por quê? A conduta moral de alguém, ela é repetida em todos os ambientes onde ela está. Se ele não respeita a mãe dos filhos dele, por que ele vai respeitar a colega de trabalho dele? Se eu não respeito meu marido, se eu não respeito o pai dos meus filhos, por que eu vou respeitar o meu patrão? Ele não manda em mim, porque patrão nenhum manda em mim, homem nenhum manda em mim. Manda sim, ele comprou sua hora, de 9 às 6 da tarde. Ele manda em você sim, ele está pagando. E aí o que nós agimos? Insubmissas no ambiente de trabalho. Porque nós não nos submetemos em casa, nós também não nos submetemos no trabalho. Vocês entendem? Um homem moralmente errado em casa, que não honra os filhos dele, as crianças, ele não vai honrar as pessoas no ambiente de trabalho. Ele não vai honrar as pessoas no lugar onde ele está andando. Ele também não vai honrar a palavra dele com os amigos. Ele também não vai honrar a palavra dele aqui na igreja, ou na igreja de onde vocês são. Porque moralmente ele é alguém comprometido. Comprometido com o quê? Com a felicidade própria, com o bem-estar próprio. Porque eu tenho que estar bem, o resto não importa. Então acreditem, um homem e uma mulher que são fracassados na família, eles serão fracassados em todo o ambiente onde eles estiverem.
E é mentira a gente pensar o contrário. Olha só que homem de sucesso. Gente, que coisa incrível. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que é de uma pessoa muito famosa no Brasil, já morreu, posso falar o nome dele, que é o Pelé. Rei do futebol, ícone mundial, um fracasso familiar, um fracasso como pai, um fracasso como marido. Pergunte aos filhos dele, pergunte às ex-mulheres dele quem era ele. Pergunte à filha, que ele nem quis reconhecer, um juiz reconheceu a filha dele. Sucesso fora de casa não vale nada. Deus não contempla isso. O que Deus espera é que nós tenhamos sucesso na nossa família. O Senhor espera que a gente tenha sucesso e é para isso que Ele trabalha. Que nós tenhamos sucesso na nossa família. Porque o sucesso na família reflete no sucesso na família dele, que é a igreja. É para isso que Deus trabalha. Então muitos de nós, com essa idolatria da felicidade própria, nós vamos buscar sucesso fora de casa. No trabalho, nas amizades, nos conhecidos. E deixamos então de cumprir o nosso papel dentro de casa como deveríamos cumprir. Se vocês continuarem aí na apostila de vocês, nós vamos entrar em o que a apostila trata como princípios da família. Como que é que a família que nós estamos hoje pode ser mudada, moldada, sem que aquelas coisas que aconteceram no meu passado, aquelas coisas que eu vivi na minha história, com os meus avós, com os meus pais, interfiram. Tratando de felicidade, eu gostaria de deixar claro para vocês uma coisa. Essa felicidade da novela, do filme, da série, aquilo tudo é mentira do diabo. Ela não existe. Nós fomos moldados pela mídia durante anos sobre o que é felicidade. Felicidade é você ficar bem. Felicidade é você casar com a pessoa que você é apaixonado. Felicidade é seus filhos serem perfeitos. Felicidade é você ter um carro, uma casa linda, um cachorro, um papagaio, sair todo mundo passeando domingo de carro, sentar no parque e fazer um piquenique. Isso foi vendido como felicidade. E nós viemos construindo as nossas famílias a partir da década de 60, baseado nessa construção do cinema de Hollywood e das novelas brasileiras. Mas felicidade, de acordo com a Bíblia, e depois nós vamos ler, não tem nada a ver com isso. Felicidade é uma construção. E construir alguma coisa demanda trabalho e esforço. Tempo, dedicação, investimento. Trabalho, esforço. Tempo, dedicação e investimento. A felicidade, ela só é alcançada a partir do momento em que eu resolver situações e problemas. Gente, problemas são para ser resolvidos. Eu tenho um problema lá em casa. Com meu filho, vou dar um exemplo clássico aqui. Ele não obedece. Quem que está tratando desse problema? É a mãe. É a mãe que foi na escola, é a mãe que foi buscar, é a mãe que fez isso, é a mãe que fez aquilo. Quem que é a voz poderosa da casa? É da mãe? É do pai. Mas eu sou pai e mãe. Não dá para mulher nenhuma ser pai e mãe. São papéis distintos que Deus criou. A mulher é mãe e o pai é pai. Então como é que eu vou fazer? Chama o pai para a história. Mas o pai não quer saber, o pai está longe. Então chama o seu pai para a história. Mas o meu pai... Chama um tio. Chame um homem responsável da sua família. Mas tem situações que só serão resolvidas por um homem. Quem te disse? A Bíblia. Porque a autoridade está sobre o homem. Ele continua rebelde. Pega o pai e chama o pai para a situação e pede o pai para buscar ele na escola e botar a mão nele aqui assim. E vir trazendo ele, conversando com ele. Tipo assim, à medida que vai andando, vai apertando.
Vai perder. É assim. Ah, mas tadinho, não avacalha. As mulheres são danadas para avacalhar o processo. Não avacalha o processo não, minha filha. Eu sei que a palavra é meio, parece, né? Mas é avacalhação mesmo. Por que a gente avacalha? Porque a gente vai lá, pede ajuda, a gente vai lá e fala assim, ó, resolve esse problema. Na hora que ele começa a resolver o problema, a gente vai lá e fala que não, desse jeito não. Não, assim não. Não faz isso não, tadinho. Não, tadinho. E aí, como é que o negócio vai consertar? Se a voz que não é a voz de autoridade é que está comandando aquele negócio todo. Tenta tomar uma sopa de garfo. É possível? Hã? Você vai pegar o quê? Algumas coisas. O que transformou aquele macarrão e aquele legume em sopa, que é o caldo, vai ficar todo lá. Não dá pra gente fazer papel que não é nosso. Irmãs, meninas, não dá pra gente fazer um papel que não é nosso. O papel do homem tem que ser exercido. A autoridade é dele. A autoridade é dele. Ele precisa cumprir isso. O pai tem um papel fundamental na família. E nós, mulheres, precisamos deixar que os pais exerçam o seu papel. O marido tem um papel fundamental na família. E nós precisamos deixar que eles exerçam o seu papel. Porque o pai, ele é a representação de Deus. Guardem isso, falei algo que eu preciso guardar. O pai é a representação de Deus. Ele é a autoridade. O pai tem o papel de definir a missão da família. Ele é o líder. É ele quem diz os limites. É ele quem é o não. É ele quem dá a direção para o futuro. É ele quem promove segurança, proteção. Ele é responsável por todo o suprimento da casa. É assim que funciona. Ah, mas lá em casa, eu que banco tudo. É porque o meu dinheiro é meu dinheiro, o dinheiro dele é o dinheiro dele. Acaba com isso. Porque, como eu disse no início, não é mais meu dinheiro, o dinheiro dele é nosso dinheiro. É o dinheiro da família. E os filhos têm que saber que o pai ganha R$1.000, a mãe ganha 1.000 e que eles não têm dinheiro para fazer tudo o que eles querem. Numa casa onde o homem governa, ele fala a verdade. É assim que funciona. Então, quando uma mulher é sábia, ela entende o seu papel, porque o papel dela é um papel parecido com o papel do Espírito Santo. O que o Espírito Santo é nosso? Auxiliador. Só tem duas figuras na Bíblia que Deus disse e deu essa função: o Espírito Santo e a mulher. O Espírito Santo é nosso auxiliador. E a mulher, lá em Gênesis, o que Deus fala? Farei para você uma auxiliadora. Ou seja, Deus já estava mandando a letra para a gente ali desde o início. É esse o papel de vocês: auxiliarem o homem para que ele cumpra bem o papel dele, que é o mais difícil. A mulher, ela é o apoio correto. Ela é a direção emocional. Ela é a organização da casa. Ela é a sensibilidade da família. Ela é a atenção para as coisas menores, para os detalhes. A mulher é o equilíbrio da casa. Ela é a pacificadora. E ela é aquela que promove nutrição. A mulherada não quer cozinhar mais hoje. Como é que a gente faz com isso? Não cozinho para você, não cozinho para mim, não cozinho para filho, não cozinho para ninguém. Como eu disse aqui na aula passada, as meninas hoje compram air fry branca e não querem usar ela para me fumaçar. Que eu não entendo esse trem, de verdade. Compra um fogão, coloca um sugar no fogão. Acho que a maioria de vocês sabe o que é. Mas ela nunca vai fazer fritura, para que ela botou aquilo ali? Porque a nossa ideia hoje é uma ideia de felicidade. Olha que linda a minha cozinha. Não é de felicidade do todo. É felicidade só minha. Então, contemplar aquela cozinha branca, linda, limpa, me faz feliz. Mas a batata frita que faz o filho feliz, o jiló que faz o marido feliz, não. Aí não.
Vai mexer com a minha felicidade? Não. Eu não vou deixar de ter minha cozinha assim para fazer você feliz. Eu não vou fazer bolo. Eu não vou fazer comida. Eu não vou. Nós estamos desconstruindo a família porque nós estamos abrindo mão dos nossos papéis principais. Como casal, o casal ele forma uma equipe e juntos eles ganham de Deus filhos para fazer então essa equipe funcionar, para fazer os filhos darem certo, para fazer que os filhos aprendam com eles, para terem uma família naqueles moldes. Vocês entendem por que a família então está distorcida, está desconstruída? Nós não temos aprendido mais nas famílias a ter família. O que a gente aprende hoje? Como eu disse aqui um pouquinho atrás, não casa não. Vai ser um bandido, é melhor ser bandido? Não. Sai fora de casamento, que isso? Não, mas eu tenho filho. Não. Dá pensão, dá R$200 lá, porque funciona. Fica um final de semana que tá bom. É impossível você criar um filho com pensão. É impossível você criar um filho ficando com ele só um final de semana. Isso não é paternidade. Isso não é paternidade. E se você é mulher, é uma mulher que acha certo entrar nesse molde, eu te convido no nome de Jesus a lutar contra isso. Mantenham a família de vocês. Mantenham o casamento de vocês. Mantenham a estrutura da família de vocês. Ensinem aos seus filhos a amar os amando. E amor não é o que eu falo. Amor é o que eu faço. Amor é atitude. Amor não é palavra. Eu te amo. Cadê seu amor? Cadê o amor? O amor, ele é matéria. O amor é. O amor é. Lembra de Deus? A Bíblia fala o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira, fazendo o quê? Dando, materializando-se em Jesus. A maior prova de amor de Deus é uma entrega, é uma ação. Eu não posso fazer com que os meus filhos aprendam a amar se eu não os amo. É tempo de consertarmos a história da nossa família e todo esse princípio da família, de compromisso, confiança, fidelidade, que ele seja de novo instalado na nossa geração, para que as coisas que aconteceram no passado não se repitam. Você não pode mudar o que aconteceu, mas você pode se mudar hoje, se transformar hoje, porque a responsabilidade é sua. Não dá mais para culpar seu pai. Não dá mais para culpar sua mãe. Sabe como é que a gente faz quebra de maldição? Orando, revelando qual é o problema e obedecendo. Mudando. É assim que eu quebro maldição, gente. Minha mãe se separou. Eu não vou me separar. Minha mãe deixou a gente abandonado. Eu não vou abandonar meus filhos. Meu pai cuidava mais do carro do que dos filhos. Eu não vou cuidar mais do carro, eu não vou ter nem carro. Eu vou cuidar mais dos meus filhos, vou levar eles para comer pizza. Eu vou andar com eles, eu vou jogar futebol com eles. Gente, dá um trabalho danado. Cuidar de criança. É uma trabalheira que sem fim, Jesus tem misericórdia. Eu fiquei com meu neto agora, que vai fazer 4 anos na outra semana. Meu Deus do céu. Eu fiquei desesperada, falei, gente, como é que esse pessoal dá conta hoje? Eu dei conta de 3, eu não sei onde eu estava com a cabeça. Eu não sei como é que essas meninas dão conta. Gente, as crianças, pelo amor de Deus, não para. Não para, 1 minuto, não para 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. É 1 minuto. E o meu neto, o meu filho e a minha nora, eles não têm o hábito de colocar em tela, eles não gostam. Então vocês imaginem. Ele quer desenhar, ele quer pular, ele quer escrever, ele quer pintar, aí ele pinta a parede, daqui a pouco ele está no banheiro, ele subiu na pia, ele desce da pia, ele pula a janela. Gente, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas vai passar. Um dia a casa vai ficar vazia, os brinquedos vão sumir tudo, você não vai ouvir mais a voz deles dentro de casa e você vai ficar igual eu fico hoje.
Só eu e meu marido, uma delícia. Vai passar. Mas é assim, porque tem tempo para tudo. Se dedica, faça o seu melhor. Entregue pessoas, não para o mundo, porque os nossos filhos não são para o mundo, os nossos filhos são para Deus. Sabe, entregue os seus filhos para Deus quando eles estiverem adultos, dizendo: Deus, eu fiz o melhor que eu pude, e o que eu não consegui acertar, por favor, conserta. Conserta. E Deus assim fará. Mas a gente precisa ter feito o nosso papel, o nosso trabalho, e não ficar usando de desculpa a nossa história, o nosso passado. Aos solteiros eu digo: não case. Eu digo para todo mundo. Não case, não case, não case. Se você não quer ter problema, se você não quer dividir seu dinheiro, se você não quer dividir sua vida, se você não quer passar raiva, entendeu? Eu estou te dizendo, você está feliz solteiro, não arruma problema. Não arruma problema. Entendeu? Tem que dar satisfação. Dorme do lado da cama que você quiser. Acorda a hora que você quiser. Ronca, baba, tudo isso. Entendeu? Acorda com seu cabelo do jeito que você quiser. Aquela coisa. Agora, se você quiser experimentar uma felicidade única, que dá trabalho, que precisa ser construída, então se case. Se case. Mas case com alguém que tenha todas as qualidades que você procurou. Procure todas elas. Ora, que nem o Pulguichu, sabe aquela coisa da história da cadeira, da estante, da bicicleta? Então, ora, fala: Senhor, louro, alto, moreno, tudo, aquela coisa toda. Né? Bonitinha, Senhor, que sabe cozinhar, aquela coisa toda, né? Rapazes, ora para as meninas que sabem cozinhar, que tá raro hoje. Sabe, essa coisa, ora por isso tudo. Mas preste atenção nos defeitos. Olhe os defeitos e perceba: eu vou suportar esses defeitos por toda a minha vida? Eu vou conseguir conviver com eles por toda a minha vida? Porque na hora da verdade, o que vai contar não são as qualidades, são os defeitos. É eles que vão fazer você querer ir embora. São eles que vão fazer você querer desistir. São eles que vão fazer você querer se divorciar. Mas você não vai ter direito de fazer isso. Então, case-se com alguém que tenha todas as qualidades que você buscou, mas que tenha todos os defeitos que você suporta. Que você vai ter que viver com eles o resto da sua vida. Não tem jeito. É impossível. Por quê? Você não tem poder de mudar o outro. O único que muda o outro é Deus. E se Ele quiser. Porque se Ele fizer muita força, Deus deixa Ele para lá. A responsabilidade é sua. Faça diferente. Quebre as maldições através da sua obediência, através das suas atitudes. E caminhando para o final, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo. Salmo 128, desculpa, eu sempre esqueço os números de falar. Vamos ficar em pé? Só se ensina a amar amando. E só se aprende a amar sendo amado. Como eu disse na aula passada, Deus não dá filhos aos pais para serem abençoados, mas para que os pais sejam bênção para os seus filhos. Toda distorção e toda disfunção familiar, ela é causada porque em algum momento nós abrimos mão do nosso papel. E porque no passado, algumas pessoas abriram mão do seu papel. O Senhor faz um convite a você hoje. É possível ter uma família feliz. Não tentando encaixar a Bíblia na sua família, mas encaixando a sua família na Bíblia. É assim que funciona. Eu vou trazer essa parte da Bíblia. Eu vou pensar nisso aqui, porque pastor falou, fulano falou, eu achei, eu falei, eu achei, fulano achou, pastor achou. Está escrito na Bíblia? Não está? Então não importa. Não tem valor nenhum. A Bíblia respalda? Então não tem valor nenhum.
Resolva os seus problemas. Lute para manter o projeto de Deus firme. O Senhor vai te ajudar. O Senhor vai estar com você. Sim, nós podemos ter uma família feliz. Sabe por quê, gente? Porque não é a novela que falou, não é a série que falou, não é o coach que falou, é a Bíblia que falou. Está escrito aqui, ó. Feliz é o homem que teme ao Senhor. O que está escrito, gente? Feliz. A palavra bem-aventurado quer dizer muito feliz. Aventurado é feliz. Bem-aventurado é muito feliz. Feliz é o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Ele comerá do fruto do seu trabalho. Ele será feliz e tudo irá bem com ele. Sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis que ele será abençoado. O homem que teme ao Senhor, ele será abençoado. E aí ele vai ver a bênção de Sião. Ele vai ver a prosperidade da sua cidade. E durante toda a sua vida ele será feliz e verá os seus netos. Olha, tanto de vez que a palavra fala, vai ser feliz, vai ser feliz, vai ser feliz. Onde que está essa promessa? Dentro da família, da vida do carrossel. Um homem sentado, quer vida mais comum que essa? Um homem sentado à mesa com sua mulher e os seus filhos. Quer vida mais comum que essa? Vamos orar? Ô pessoal, vamos orar. Casados, mantenham o compromisso de ficar juntos, chorar juntos, sorrir juntos, dever juntos e pagar juntos, vencer juntos. Vocês assumiram uma obrigação, vocês assumiram um compromisso, vocês foram incumbidos de fazer acontecer. Não abram mão dessa função. E vocês experimentarão a felicidade no lar prometida na palavra de Deus. Senhor, eu oro pelos meus irmãos esta noite que estão aqui. Senhor, que eles recebam a bênção do céu sobre a vida deles. Que eles construam uma nova história familiar. Que eles consigam identificar, ó Deus, aquilo que aconteceu no passado que eles não querem repetir. As coisas boas, as referências boas. Que eles possam tomar isso para eles como ânimo, como exemplo, mas que eles construam a sua própria história baseada em Ti. Casamentos, vida familiar, pai, mãe, marido, mulher. Aos solteiros, que eles encontrem aquelas pessoas que vão, Senhor, construir com eles uma vida feliz, uma vida familiar alegre, como está descrito na Tua palavra. Ajuda-nos a viver uma vida no ordinário, uma vida comum, mas uma vida guiada pelo Teu Espírito Santo, onde a glória do Senhor se manifesta todos os dias na nossa casa, tendo pão na mesa, alegria na mesa, convívio, coração dos pais convertido aos filhos, dos filhos convertidos aos pais, do marido à esposa, da esposa ao marido. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, dá força àquelas mulheres e aqueles homens que por acaso estão sozinhos, que eles encontrem refúgio em Ti para tomar decisões corretas que Te agradam.